A oração é a melhor maneira de nos comunicarmos diretamente com Deus e de crescermos no relacionamento com Ele. A Bíblia nos diz em diversas passagens que devemos clamar ao Senhor em oração e confiar nele em qualquer circunstância. Jesus nos deixou uma promessa maravilhosa sobre o poder da oração em Mateus, no capítulo 7. Vamos ver o que ele disse. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate à porta, esta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E olha que maravilhoso, irmãos. A nossa vida espiritual está diretamente ligada à qualidade da nossa oração. A oração tem o poder de mudar não apenas as pessoas, mas também as circunstâncias ao nosso redor. Ela também tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Basta que saibamos orar da maneira certa. Você pode estar se perguntando qual é a maneira correta de fazer uma oração. Será que podemos orar enquanto estamos tomando banho, indo ao banheiro, deitados em silêncio ou de joelhos? Bem, na verdade, isso pouco importa. Não existe um lugar, situação ou posição do corpo para entrarmos na presença do Senhor em oração. O que realmente importa é a intenção do nosso coração e a nossa sinceridade e humildade diante do Pai. No entanto, existem alguns erros que as pessoas costumam cometer no momento da oração e que devemos evitar. O primeiro erro é orar de forma religiosa. Algumas pessoas acreditam que precisam dizer todas as palavras certas, estar na posição correta ou no lugar adequado para que Deus ouça suas orações. Isso é um equívoco. Deus não responde às nossas orações com base em onde estamos, na posição de nosso corpo ou nas palavras que usamos. A oração não é uma fórmula mágica com palavras precisas. Ela também não precisa ser uma repetição de rezas tradicionais. Jesus nos ensinou que a oração deve ser sincera, como uma conversa com nosso Pai Celestial. O segundo erro é orar sem confiar na vontade de Deus. Devemos ter em mente que os planos de Deus para nossas vidas nem sempre estão alinhados com nossos desejos. Precisamos orar confiando que os planos de Deus para nós serão melhores e maiores do que os nossos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e devemos confiar nela. O terceiro erro é orar sem glorificar a Deus. Devemos nos certificar de que nossas orações não sejam apenas para receber bênçãos, mas também para honrar o nome do Senhor. Quando pedimos algo, nosso objetivo deve ser sempre glorificar a Deus. O quarto erro é focar apenas em bênçãos materiais. Não devemos limitar nossas orações a pedidos materiais, a bênçãos espirituais, saúde, livramentos diários e, acima de tudo, a salvação. Devemos ser gratos em todas as circunstâncias, reconhecendo que Deus tem muito mais bênçãos para nós do que podemos imaginar. O quinto erro é orar com ansiedade e preocupação. A preocupação e a ansiedade podem atrapalhar nossas orações. Precisamos aprender a confiar em Deus, entregando nossas preocupações a Ele. Em vez de nos preocuparmos, devemos apresentar nossos pedidos a Deus com ação de graças. O sexto erro é não ouvir a voz de Deus. Devemos reservar um tempo para ouvir a voz de Deus, em vez de apenas falar em nossas orações. A oração não é apenas sobre falar, mas também sobre ouvir o que Deus tem a nos dizer, seja através da Bíblia, do Espírito Santo ou de pensamentos inspirados. O sétimo erro comum na oração é a falta de persistência. Às vezes, as pessoas oram por algo uma ou duas vezes e, se não recebem uma resposta imediata, desistem. No entanto, a Bíblia nos incentiva a ser persistentes em nossas orações. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva persistente que buscava justiça e conseguiu o que desejava porque não desistiu.
Isso nos ensina que a persistência na oração é importante, pois mostra nossa fé e confiança em Deus. O oitavo erro é negligenciar a gratidão em nossas orações. Muitas vezes, nos concentramos em pedir a Deus o que precisamos, mas esquecemos de agradecer pelas bênçãos que já recebemos. A gratidão é uma parte essencial da oração, pois nos ajuda a manter um coração humilde e reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida. Quando agradecemos a Deus, fortalecemos nosso relacionamento com Ele. O nono erro é não orar pelos outros. Às vezes, nos concentramos tanto em nossas próprias necessidades que esquecemos de orar pelos outros. A Bíblia nos exorta a orar uns pelos outros, a levantar os fardos dos irmãos em oração. Quando oramos pelos outros, demonstramos amor e compaixão, fortalecendo os laços entre nós e Deus. O 10º erro é não perdoar. O perdão é fundamental na vida cristã, e quando não perdoamos aqueles que nos magoaram, nossa relação com Deus pode ser prejudicada. Jesus nos ensinou a perdoar para que Deus também nos perdoe. Portanto, em nossas orações, é importante pedir a Deus a capacidade de perdoar e liberar perdão aos outros. O 11º erro é a falta de humildade. Às vezes, podemos nos aproximar de Deus em oração com orgulho e arrogância, achando que merecemos suas bênçãos. No entanto, a humildade é fundamental em nossa relação com Deus. Devemos reconhecer nossa dependência dele e nos humilhar em sua presença, sabendo que tudo o que recebemos vem dele. O 12º erro é a falta de fé. Quando oramos sem fé, duvidando que Deus possa responder às nossas orações, estamos limitando o poder dele. Jesus disse que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Portanto, em nossas orações, devemos confiar plenamente em Deus e acreditar que Ele é capaz de fazer o impossível. O 13º erro é não se preparar para ouvir a resposta de Deus. Às vezes, estamos tão focados em falar com Deus em nossas orações que não estamos preparados para ouvir sua resposta. Deus pode responder de várias maneiras, e é importante estarmos abertos para receber sua orientação e sabedoria. O 14º erro é a pressa na oração. Muitas vezes, oramos com pressa, sem dedicar tempo suficiente para nos conectarmos profundamente com Deus. A oração requer paciência e concentração. Devemos estar dispostos a investir tempo em nossa comunicação com Deus, para que possamos experimentar a plenitude de sua presença. O 15º erro é não alinhar nossas orações com a palavra de Deus. Nossas orações devem estar em conformidade com os princípios e ensinamentos da Bíblia. Devemos buscar a orientação da Escritura em nossas orações e garantir que nossos pedidos estejam alinhados com a vontade de Deus. Em resumo, a oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer nosso relacionamento com Deus, mas existem erros que podem prejudicar sua eficácia. Evitar esses erros, como a falta de persistência, negligenciar a gratidão, não orar pelos outros, não perdoar, falta de humildade, falta de fé, não se preparar para ouvir a resposta de Deus, pressa na oração, falta de alinhamento com a palavra de Deus, pode tornar nossa vida de oração mais significativa e gratificante. Que possamos aprender a orar com fé, humildade e gratidão, buscando a vontade de Deus em tudo o que pedimos. A oração é a chave para um relacionamento íntimo e profundo com nosso Pai Celestial, que está sempre pronto para nos ouvir e responder de acordo com sua vontade. Deus abençoe a todos vocês.